Olá pessoal, meu nome é Aline, sou estudante do curso de Ciências Contábeis da FACAP, o melhor do Brasil. Hoje o Pleno Contabilidade vai falar sobre o CPC 02, que aborda sobre os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das demonstrações contábeis. Puxa a vinheta. Então, o que é o CPC 02? São os tipos de transações em moedas estrangeiras e as operações de uma entidade no exterior nas demonstrações contábeis de uma entidade brasileira. Ou seja, é quando você tem uma empresa estrangeira e quer converter o balanço patrimonial para a sua empresa brasileira. Então, a partir daí, se obtém a conversão. Qual o objetivo do CPC 02? Ele tem como objetivo determinar como incluir nas transações em moedas estrangeiras e operações no exterior, nas demonstrações contábeis de entidade do Brasil e também como converter as demonstrações contábeis de entidades no exterior para a moeda de apresentação contábeis no Brasil, isso para fins de registro de equivalência patrimonial. Quais os principais alcances do CPC 02? No CPC 02 deve ser adotado as seguintes formas. Primeira, na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras. Segundo, na conversão dos resultados e dos balanços patrimoniais das entidades no exterior, isso para fins de consolidação, métodos de equivalências patrimoniais nas entidades investidoras. Terceiro, na conversão do resultado de uma entidade e de seu balanço patrimonial de uma moeda para outra, na apresentação das demonstrações contábeis. Olá, meu nome é Adeilson e eu irei explicar alguns conceitos utilizados no CPC 02. Primeiro, taxa corrente ou taxa de fechamento. É a taxa de câmbio à vista vigente ao término do período de reporte, ou seja, é aquela utilizada no final do exercício. Segundo, a variação cambial. É a diferença resultante da conversão de um número específico de unidades em uma moeda para outra. Por exemplo, se eu adquiro um empréstimo no mês anterior e a cotação do dólar estava a R$ 2,50 e eu liquidar esse empréstimo hoje com uma cotação a R$ 3,00, essa diferença do câmbio de 2,50 a 3 é a variação cambial. Terceiro, taxa de câmbio. É a relação de troca entre duas moedas. Quarto, moeda estrangeira. É qualquer moeda diferente da moeda funcional da entidade. No caso do Brasil, a moeda funcional é o real. O dólar ou o euro é uma moeda estrangeira. Quinto, entidades no exterior. É uma entidade que pode ser uma controlada, coligada, empreendimento controlado em conjunto ou uma filial. Sexto, grupo econômico. É uma entidade controladora de todas as suas controladas. Olá, eu sou Fernanda. Irei dar continuidade aos conceitos. Sétimo, a moeda de apresentação. O que é a moeda de apresentação? É a moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas. No caso do Brasil, a moeda de apresentação é o real, onde as empresas publicam suas demonstrações contábeis em reais. Oitavo, taxa de câmbio à vista. E o que é essa taxa de câmbio à vista? Essa taxa normalmente é utilizada para a liquidação de imediato das operações de câmbio. E essa taxa ela é divulgada pelo Banco Central. Vamos ao exemplo. Se eu tenho um empréstimo e esse empréstimo é em dólar e eu quero efetuar a liquidação do mesmo na data de hoje, eu vou utilizar a cotação do dólar desta data. Nono, a moeda funcional. É a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera e deve considerar os seguintes fatores. Primeiro, a moeda do país, cuja
cuja mais influencia na determinação dos preços de venda para os seus bens e serviços. Segundo, a moeda que mais influencia nos fatores de mão de obra, matéria-prima e entre outros custos. Um exemplo, no caso do Brasil, a moeda adotada pela maioria das empresas é o real. Raríssimas exceções, algumas empresas adotam uma moeda funcional diferente. Então, se a empresa adquire matéria-prima, paga seus funcionários, seus fornecedores, faz seu orçamento em dólar, ela pode então adotar a moeda funcional, o dólar. Olá pessoal, meu nome é Brenda e hoje eu vou explicar um pouco como funcionam as conversões contábeis. Para isso iremos utilizar as contas do balanço patrimonial, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, as contas de resultado e uma nova conta chamada ajuste e acumulado de conversões. Então pessoal, para a conta do ativo e do passivo, iremos utilizar a taxa de fechamento ou a corrente. Mas o que é essa taxa? É aquela que é a última cotação do ano, aquela que é feita no dia 30 de dezembro. Já para o patrimônio líquido, iremos usar a taxa histórica. Como é essa taxa histórica? Vamos supor que você integraliza um capital na empresa no dia 5 de março, com a cotação do dólar a R$ 3. Quando você for fazer a demonstração contábil dessa empresa, a cotação do dólar vai continuar sendo a do dia 5 de março, no caso R$ 3, ou seja, o câmbio ele não muda. E para as empresas de resultado do período, é transportado o valor da DRE para a taxa histórica ou a taxa média. Essa taxa ela também pode ser bimestral, anual, depende muito de cada empresa. Geralmente elas não usam muito a histórica, pois é mais difícil de se obter um controle. E por fim, temos a nova conta, que é o ajuste acumulado da conversão. Essa é uma conta que ela ajusta o balanço patrimonial devido às variações cambiais utilizadas no balanço. Então, para fazer o fechamento dessas demonstrações contábeis, é necessário fazer esse ajuste. Como ela ajusta o balanço patrimonial, ela pode ser tanto do débito quanto do crédito. Olá pessoal, meu nome é Diogo. Hoje vou dar um exemplo prático das conversões patrimoniais. Então pessoal, vamos ao exemplo prático. Digamos que a companhia Alfa constituiu a companhia Beta em 1º de janeiro de 2016. A companhia Alfa integralizou 80% do capital social da companhia Beta pelo valor de $200 mil e com a taxa de 1,50, a taxa histórica, no final do exercício de 2016. E a companhia Beta apresentou as seguintes demonstrações contábeis. Então, pessoal, podemos ver aqui a DRE. Então, a empresa apresentou a receita de $150 mil, os custos $80 mil, despesa operacional $70 mil, depois ela teve um lucro líquido de $35 mil. Aqui podemos ver o balanço patrimonial da companhia Beta, que a soma do ativo dá $400 mil e a soma do passivo com o PL também dá $400 mil. Então, como vai ser essa conversão? Primeiro, teremos que pegar a taxa média, que no caso vamos fazer a conversão das receitas e dos custos do período. Então, como nossa amiga Brenda disse, podemos fazer a taxa pela taxa média, bimestral ou anual. Então, decidimos aqui fazer pela taxa média do mês. Então, a taxa de janeiro foi de R$ 1,55. Então, vamos multiplicar por $10 mil, que vai dar R$ 15.500. Fazendo isso, vamos apurar todos os meses, pegando a taxa e multiplicando pelo o valor em dólar. Podemos observar aqui no final que teve uma receita de R$ 251.250 fazendo essa conversão. Depois vamos partir para o custo, fazendo da mesma ideia. Pega a taxa média mensal e multiplica pelo valor em dólar, que vai dar o resultado em reais. Então pessoal, para converter o balanço patrimonial, vamos usar a taxa histórica e a taxa de fechamento. A taxa de fechamento, como nossa amiga Brenda já disse,
do ativo e do passivo será a taxa do final do ano. E a taxa histórica, que vai servir para o patrimônio líquido, será a que foi pelo enunciado da questão. Então, nesse caso, vamos pegar o total do ativo, que foi de 400 mil dólares, e multiplicar por 1,80, que no caso vai dar 720 mil reais. Fazemos isso também com o passivo, que no caso vai dar 207 mil reais, e no patrimônio líquido vamos multiplicar pela taxa histórica. No caso vai dar 433.360 reais. Então, pessoal, podemos observar que o balanço não fechou. Então, para que o balanço feche, usaremos a conta justa acumulada de convenção. E nesse caso, ela vai ficar no valor de R$ 79.640 no crédito, que é para poder fechar esse balanço. Então, a conversão patrimonial vai ser basicamente isso. Então, pessoal, para converter as receitas e o custo, fixando bem, vamos usar a taxa média. E para o balanço ativo e passivo, a taxa de fechamento, e no PL vamos usar a taxa histórica. Então, saber o objetivo das conversões patrimoniais é de extrema importância, principalmente para entender como funciona para quem tem empresa dentro e fora do Brasil. É legal ficar ligado nos conceitos que ajudam a compreender o CPC 02. De novo. Entender como as contas patrimoniais de resultado e o ajuste de conversão é essencial para fechar o seu balanço. Ter conhecimento de algumas restrições de como fazer conversão é muito importante. Saber apurar as taxas de câmbio mensal e converter o dólar para o real vai te ajudar a fazer a conversão.